Fala personal, tudo bem? Tô começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. O programa que tem como objetivo aí entregar diversos conteúdos para você que deseja ser um personal trainer de idosos e ter um faturamento superior a 10k por mês. Eu sou o Guilherme e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os sistemas avançados de treino resistido. Como é que eu posso adaptar estes sistemas para usá-los aí com o público idoso? Quais aqueles que realmente a gente pode usar? Em que momento a gente deve usar? Bom, mas e por que usar este método com pessoas idosas? O treino com idosos eles não tem que ser leve para não machucar os idosos, já que eles são muito sensíveis? Bom, esse é um pensamento que já está meio ultrapassado, né? O único momento do treino do idoso que vai ser leve vai ser na fase de recuperação, né, daquela parte do microciclo, onde ele realmente tem que se recuperar de treinos mais intensos que ele teve anteriormente. Então nessa fase a gente vai trabalhar com uma intensidade mais baixa e vai dar ênfase a outras variáveis que não exigem tanto como equilíbrio, como flexibilidade. Então esse pensamento, na verdade, deve ser o contrário. O treino ele deve exigir do idoso. O corpo dele necessita dessa exigência para poder progredir e ter as alterações fisiológicas necessárias para os objetivos dele. Então, os sistemas avançados de treino eles vão ajudar nesse objetivo, para a gente não aumentar somente a carga do exercício e sim mudar o método, para poder também intensificar o treino e, por outro lado, a gente poder variar mais esse treino, trazer alternativas diferentes para que o aluno também fique mais motivado. E se a gente trouxer esses elementos diferentes, com certeza a gente vai estar trazendo novidades para o aluno e a gente se apresenta aí como um profissional diferenciado, que está por dentro do trabalho que executa, das diversas situações que podem ajudar e estimular o nosso aluno. Agora, se você não oferecer essas situações diferentes, vai ficar naquele feijão com arroz que por vezes é sem sal, né? Aulas monótonas, sem graça, sem desafio para os alunos, sem estímulos para quem faz, e aí o nosso poder de retenção ele diminui bastante. Bom, vamos lá então. Quais são os sistemas de treino? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas opções de sistemas que existem, tá? Aqueles que são mais tradicionais e que a gente teria condições de usar também com o público idoso. Os primeiros que eu vou mostrar, vou trazer aqui para vocês, são os métodos de pirâmides, tá? Nesse caso existe a pirâmide crescente e a decrescente. A pirâmide crescente consiste em aumentar a carga e diminuir o volume, o número de repetições ao longo das séries. Por exemplo, vou fazer um supino, tá, com um aluno. Na primeira série eu faço 12 repetições de 50 quilos, tá, 50 quilos de carga. Na segunda série a gente diminui o número de repetições para 10 para poder aumentar a carga para 55. Na terceira, 60 quilos e 8 repetições. Apesar de ser um método muito utilizado, existem poucas evidências científicas a favor da pirâmide crescente, tá? Tem alguns estudos que mostram que o uso da pirâmide crescente ele não produz vantagens adicionais no ganho de força, sendo até superada por diversos outros métodos. Com relação à hipertrofia, também se deve ter cuidado na aplicação da pirâmide, mantendo as repetições dentro dos níveis controlados, né? Aquele 8 a 12 repetições. Senão a gente corre o risco daqui a pouco de gerar estímulos que são divergentes, né? Em quantidades que são insuficientes para potencializar as adaptações no aluno. Já a pirâmide decrescente acontece o contrário, uma diminuição na carga e aumento no número de repetições ao longo das séries. Há vários estudos também que fizeram comparações entre os dois métodos, pirâmide crescente e decrescente. E, gente, se encontram aí muitos estudos a favor da pirâmide decrescente. E a explicação é que cargas mais elevadas no início aproveitariam o estado neural para dar mais estímulos, ou seja, séries seguintes que seriam mais metabólicas, com um volume mais alto, elas já começariam com estresse bioquímico mais acentuado. E isso é um ponto positivo para a hipertrofia. Porém, existem outros estudos que não encontram essas diferenças significativas entre as duas pirâmides,
principalmente em pessoas que são destreinadas. E este método de pirâmide decrescente, então seria sim uma alternativa interessante como um meio de transição de treinos tensionais para metabólicos, para aquelas pessoas que já estão acostumadas a treinar. Enfim, há sempre discussões em cima dos métodos, né? Mas o mais importante é a gente ter recurso para estar variando os nossos treinos e encontrar alguns que sejam mais propícios para os nossos alunos. O próximo que eu vou trazer aqui para vocês é o B7. O B7 ele consiste em executar 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. Por exemplo, posso fazer uma puxada frontal e logo na sequência uma remada aberta. São 2 exercícios que dão ênfase para a musculatura das costas, né? Ou então um supino seguido de um crucifixo, que é para peito. A vantagem deste método aqui é que após o término do primeiro exercício, um determinado número de unidades motoras não poderia mais ser recrutada, aí impedindo a execução do movimento. Porém, quando a gente troca o exercício, com a mudança nos padrões motores do movimento, se permite que tenha prosseguimento aí na execução do exercício e aumentando o tempo sob estímulo, o tempo sob tensão da musculatura. O B7, ele pode fornecer estímulos tensionais ou metabólicos, dependendo aí do número de repetições que a gente faz. E ele pode ser uma alternativa interessante também no treino com idosos, no momento em que a gente quer aumentar a intensidade do treino, mas sem aumentar a carga, e sim aumentar os estímulos, justamente colocando 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. De novo, né, gente? Vou sempre lembrar aqui que são sistemas mais avançados, então são para aquelas pessoas que têm condições de receber esses estímulos que são mais intensos. E estão, né, na fase de treino que é voltada para isso. Afinal, esses sistemas mais intensos elevam mais a frequência cardíaca, a pressão arterial e exigem mais das articulações, né, da musculatura. Então não é qualquer um que pode fazer, certo? O Tri7 é outro sistema de treino que é muito semelhante ao B7, porém com a execução de 3 exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, gente, se prolonga ainda mais os estímulos, certo? Vamos para outro sistema aqui, agora o Superset, ou conhecido também como Supersérie. E aqui a ideia é também muito parecida com a do B7, tá? Então são executados 2 exercícios em sequência, sem intervalo, porém são exercícios direcionados a grupos musculares antagonistas. Ou seja, eu vou prescrever um exercício para peito, como o supino, tá? E logo na sequência vou executar outro para costas, como uma puxada, por exemplo. A ideia da Supersérie é que contraindo o músculo faz com que o seu antagonista de alguma maneira também seja ativado. Essa atividade contínua durante a Supersérie, ela pode ser útil daí na manutenção do estresse metabólico, né? Aumentando a concentração de metabólitos. Quanto aos métodos tensionais, o aproveitamento da Supersérie já é meio controverso na literatura. Apesar de alguns estudos concluírem aí que a contração máxima do antagonista pode favorecer a ativação do agonista, isso não vai ocorrer quando a contração prévia do antagonista produz fadiga. Então, nessa situação, ocorrerá diminuição da capacidade de realizar força durante os movimentos. Então, desse jeito, se o intuito for produzir estímulos tensionais nos seus níveis máximos, é importante observar o estado de fadiga e daqui a pouco utilizar intervalos de descanso entre os exercícios, tá? Em vez de executar um após o outro imediatamente, né? Então, para estímulo tensional, seria interessante colocar um pequeno intervalo entre os exercícios. Então, por exemplo, tá? Vou fazer o supino ali, dou uns 30 segundinhos de intervalo e aí sim vou para a puxada. Outro sistema, gente, drop set, tá? O drop set ele pode ser caracterizado aí em 3 passos. Primeiro é a realização do movimento com a técnica perfeita até a falha, tá? Depois tem redução da carga e um terceiro ponto é o prosseguimento do exercício com a técnica perfeita também até a nova falha. Essas quedas na carga durante o drop têm a finalidade de justamente manter um trabalho intenso por mais tempo, tá?
O drop set ele também pode ser dividido em metabólico e tensional. Então vou trazer um exemplo para vocês aqui usando o supino de novo para fazer um drop tensional, tá? Eu começo então fazendo 12 repetições com 40 kg de carga. Aí cheguei na 12ª, falhando, não conseguindo mais levantar, eu vou baixar a carga para 30 kg e vou até a falha de novo, independente do número de repetições. Baixo a carga de novo e assim eu vou. E aí eu posso fazer 2, 3, 4 sequências de diminuição de carga. Depende do aluno que eu estou atendendo. Outro método é o método de pré-exaustão. E esse método consiste em realizar um exercício de isolamento, né, um uniarticular, seguido de um exercício composto, ambos envolvendo um grupo muscular em comum. Por exemplo, vou executar um tríceps na roldana e na sequência o supino. Nesse caso, o tríceps é ativado, né, de forma isolada no primeiro exercício e depois no supino de novo. Então a ideia é dar ênfase ao músculo uniarticular, que nesse caso foi o tríceps. Outro método utilizado é o super lento. Esse já consiste em realizar as repetições de forma extremamente lenta, levando de 15 até 60 segundos para completar um ciclo de movimento. Em termos neuromotores, a exigência desse método é relativamente baixa, porque nas contrações lentas o movimento é iniciado com um número reduzido de unidades motoras, aumentando o recrutamento progressivamente se necessário, né? Então assim, ó, o gasto calórico é mais baixo, na questão tensional ele apresenta resultados que são similares a uma execução normal. Então por que eu vou utilizar esse método? Olha, uma vantagem prática dele é o uso de cargas teoricamente mais baixas, né? Podendo ser prescrito então em períodos onde não se deseja sobrecarregar, né, em demasia as articulações do aluno. Além disso, é um bom método para a gente trabalhar a consciência motora na execução dos movimentos. Então ele se torna uma alternativa interessante para se trabalhar com pessoas idosas, né? Evitando, claro, que eles não tranquem a respiração durante o movimento. Outro sistema é o pausa-descanso. Nesse método é executado da seguinte maneira: a gente realiza o movimento até a falha concêntrica, dá uma pausa de 5 a 10 segundos, retoma o movimento até nova falha concêntrica. Então a gente repete o procedimento até atingir o objetivo estipulado, né? Número de pausas, de repetições, fadiga. As pausas curtas elas são usadas com a finalidade de restabelecer parcialmente o estado metabólico e neural, né, possibilitando então que o exercício prossiga, né, e fornecendo assim maior quantidade de estímulos para a musculatura. Bom, o uso de treinos de pausa e descanso eles podem ser interessantes para ganhos de resistência de força, né, por estimular aí o organismo a se recuperar entre estímulos que são mais intensos. Então vou dar um exemplo de pausa e descanso, tá? Mas agora com um objetivo mais metabólico, com o número de repetições, daí claro, mais elevado. Seguinte, então, eu vou usar o supino de novo, tá? Agora fazendo 15 repetições e 30 kg de carga. Depois de fazer as 15, eu dou mais 10 segundos de intervalo e volto a fazer o mesmo movimento até a falha. Gente, existem outros métodos também, como o sistema de roubada, 620, repetições ondulatórias, mas como estes aqui, já dá para oferecer diferentes estímulos e intensidades para os treinos dos nossos alunos idosos. Curtiram? Vocês já usavam esses métodos antes? Responde aí para mim nos comentários então. E lembra, para você chegar pelo menos nos 10K, vocês precisam aí de alternativas e conhecimento para poder se destacar. Acompanhe a página da Ativa que tem diversas outras dicas de treino, sistemas e da carreira de um personal trainer. Eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!